A paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estou eu aqui mais uma vez, tia Jenny, para estar ensinando vocês mais um pouquinho sobre a palavra de Deus e falar sobre a nossa lição de número 9, que tem por título Jesus escolhe seus discípulos. Então, peço que vocês fiquem ligados, porque hoje a nossa história é muito importante e acredito que vai ajudar muito no conhecimento de vocês, tá bom? Mas antes disso, eu só quero relembrar vocês que estamos tendo controle de todos que assistem às aulas através do nosso mural. Eu e a professora Joyce estamos ligadinhas em quem está assistindo às aulas e quem não está, tá bom? Esse é o nosso mural. Aqui está o nome de todos e o restante é todas as aulas, desde a 7 até a de número 13, tá bom? Porque para contar certinho, a gente decidiu deixar não desde o início da 1, porque muitos não estavam conseguindo acompanhar. Então a gente está deixando do meio até a 13 e ao final, aquele que conseguiu acompanhar mais vai estar ganhando certificado e mais um brinde de conclusão da nossa EBD. Então eu peço que vocês continuem ligados, contamos muito com a participação de todos vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, onde vocês estiverem, fechem seus olhos, abaixem as suas cabeças e vamos falar com Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por essa oportunidade de estar mais um dia aqui aprendendo sobre a Sua palavra. Peço que o Senhor abra a mente de cada um, que eles estejam atentos e fiquem ligados em tudo o que for ensinado nesta manhã. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém. Então vamos lá? Abre a revista de vocês e acompanhem a nossa aula de hoje, ok? Bom, a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 16, vai estar falando sobre a eleição dos 12, os discípulos que foram escolhidos por Deus para o ajudar a pregar o evangelho a toda criatura. Ou também conhecidos como apóstolos, tá? O nosso texto do dia se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos. Resumindo, Jesus nos chama para uma vida de serviço e dedicação ao reino de Deus. E o objetivo da nossa lição é conscientizá-los sobre a missão de pregarmos o Evangelho de Jesus a todos. Vamos saber mais um pouquinho sobre o que vamos aprender na nossa aula de hoje. Ao tomar decisões importantes, Jesus procurava estar a sós com o Pai em oração. E na escolha dos 12 discípulos, Jesus também passou a noite inteira no monte em oração. E depois fez a escolha dos 12 discípulos, aos quais deu também o nome de apóstolos. Isso está escrito em Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 13, que eu vou estar lendo aqui para vocês. Abram a Bíblia em Lucas capítulo 6 e acompanhem. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Para tomarmos decisões, é necessário pedirmos ajuda para Deus, porque Ele sempre sabe o que é melhor para todos nós. Então, Jesus já estava aqui nos ensinando
que para qualquer decisão da nossa vida que tomarmos, é necessário pedirmos ajuda para Deus, não é mesmo? Discípulo é aquele que aprende e segue uma doutrina dada por alguém. Apóstolo significa alguém enviado. É aquele que tem o dever de propagar uma doutrina, ou seja, tem a missão de evangelizar e representar aquele que o enviou. Ou seja, os discípulos tinham como objetivo levar o evangelho a todos e falar sobre quem os enviou. E esse alguém era Jesus. Jesus deu grande atenção ao preparo espiritual desses homens. Como, tia? Ensinando-os a orar e ensinando-os a ter boas maneiras através das parábolas. O que é parábola, tia? É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparações ou analogias. Correto? Então vamos lá. Vocês sabem o que significa a palavra discípulo? A tia acabou de falar para vocês. Discípulo é aquele que aprende com alguém e pratica tudo o que lhe ensina. Como o objetivo principal da nossa lição é aprendermos sobre a missão de propagarmos o Evangelho de Jesus, vamos começar então a trabalhar a nossa história. A mensagem da salvação deveria ser pregada para o mundo inteiro. E Jesus sabia que iria precisar de pessoas para auxiliá-lo em sua missão. Por isso, pediu ajuda de Deus para escolhê-las. Escolher quem, tia? Os discípulos. Sozinhos, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos. Qual era o objetivo de Jesus para ele precisar de pessoas para ajudá-lo? Era alcançar vidas, falar do Evangelho. Então ele já estava ensinando, já queria deixar registrado que até ele precisou de auxiliadores para levar o Evangelho a toda criatura. Então, se nós estamos em um conjunto, estamos em um só propósito e um só pensamento, todos nós conseguimos juntos. Então, se o nosso objetivo é pregar o Evangelho a toda criatura e que todos sejam alcançados através da palavra, sozinho a gente não consegue. É necessário todos estarmos juntos para falar do amor de Jesus. Para isso, ele subiu ao monte e lá passou a noite em oração. Essas pessoas seriam seus discípulos, pois aprenderiam com ele e colocariam em prática tudo o que aprendessem. Todos os que foram chamados por Jesus deviam entender que quem os chamou não foi homem qualquer. Quem os chamou foi o Salvador Jesus, o Filho de Deus. E a esse chamado eles deviam atender. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando na sinagoga sobre o reino de Deus, pregando o Evangelho, curando enfermos e libertando pessoas endemoniadas. Era necessário eles reconhecerem que quem os chamou é alguém importante que contava com a disposição deles. E quem era esse alguém? Jesus. Como a tia já disse no início da nossa lição, Jesus já estava querendo nos mostrar que sozinhos nós não conseguimos levar o Evangelho a toda criatura. Diante de tão grandes maravilhas, sua fama se espalhou. Por isso, havia muito trabalho. Então, Jesus resolveu escolher 12 discípulos.
eles também foram chamados de apóstolos. Apóstolo significa mensageiro, isto é, aquele que é enviado para levar uma mensagem. Esses homens receberam instruções especiais de Jesus. Eles tinham a responsabilidade de levar o evangelho a todos os povos, ser suas testemunhas perante o mundo e dar início à igreja cristã. Os apóstolos eram homens simples, prudentes, humildes, hospitaleiros, que foram escolhidos por Jesus para trabalhos especiais. Jesus deu autoridade aos 12 apóstolos para pregarem a mensagem do reino de Deus por onde quer que fossem. E os apóstolos eram amigos de Jesus. Estavam sempre juntos dele e em todas as horas compartilhavam tudo com ele. Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais íntimos do Mestre, ou seja, estavam sempre próximos dele. Apenas esses três ficaram com Jesus no quarto da filha de Jairo para assistirem à ressurreição da menina. Isso está escrito em Marcos, capítulo 5, versículo 37. Vamos lá. Abram a Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 37. Para quem não sabe, o livro de Marcos está do lado do livro de Mateus, tá bom? Então, Marcos, capítulo 5, versículo 37 diz assim: E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E foram esses três também que estiveram com Jesus no jardim do Getsemane, quando ele, triste e angustiado, orava ao Pai. Mas havia um entre os três que era ainda mais amigo e amado por Jesus. Este discípulo tão especial era João. Ele era o apóstolo que ficava mais próximo de Jesus e que na última ceia encostou a sua cabeça no ombro do Mestre. Jesus escolheu 12 ajudantes que foram seus discípulos. Eles pregavam a mensagem de salvação a todas as pessoas. Nós também podemos ser discípulos de Jesus. Mas para isso, devemos nos arrepender dos nossos pecados, aceitá-lo como Senhor e Salvador, viver em obediência aos seus mandamentos e pregar as boas novas de salvação ao mundo inteiro. Fique ligado, os apóstolos eram homens simples, prudentes, humildes, hospitaleiros e foram escolhidos por Jesus para trabalhos especiais. E o trabalho mais importante que eles tinham como objetivo principal era alcançar muitas vidas, falando, pregando o evangelho a elas e falando de Jesus. Então, para nós, não é diferente do que aconteceu com os discípulos. Nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe com um só propósito. A nossa missão é falar de Jesus e pregar o evangelho a todos. Mas, tia, o que é necessário para mim conseguir falar de Jesus a todas as pessoas? Devemos nos arrepender dos nossos pecados,
aceitá-lo como Senhor e Salvador e viver em obediência aos seus mandamentos. Então, não preciso nem bater mais nessa tecla, né? É importante estarmos ligados que o nosso foco e a nossa missão mais importante aqui é estar falando do Evangelho e principalmente de Jesus a todas as pessoas, para que assim como nós, elas possam reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, assim como os discípulos fizeram e aceitaram seguir Jesus. Olha que lindo! Então, concluindo a nossa história de hoje, não existe idade, tamanho, inteligência, ser rico ou pobre para falar de Jesus, para pregarmos o Evangelho de Jesus. O mais importante para realizarmos essa missão é arrependermos dos nossos pecados, aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas e viver em obediência aos seus mandamentos. Viram? Não tem nenhum segredo nessa lição de hoje. E principalmente não existe nenhum segredo para falarmos de Jesus a todas as pessoas. Como eu disse em alguma das aulas anteriores, que mesmo em quarentena, mesmo a gente não se juntando para falar de Jesus, você pode estar falando de Jesus no WhatsApp, você pode estar usando esse tempo em casa para falar de Jesus, compartilhar coisas com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o tio. Tia, mas eu não tô tendo contato com a minha avó, nem com o meu avô, nem com os meus tios, porque eles moram longe. E o que te impede de você usar esse celularzinho aí para ligar para eles, seja em chamada normal ou chamada de vídeo para falar de Jesus? Nada, não existe nada aqui agora que possa impedir da gente fazer isso, porque mesmo longe dos nossos familiares, temos ótimos recursos hoje em dia para estarmos compartilhando muitas bênçãos e muitas coisas boas sobre Jesus, não é mesmo? Então, para não sairmos do foco do que aprendemos hoje, a tia vai estar deixando 3 perguntinhas para vocês me mandarem a resposta e uma atividade muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer, tá bom? É muito simples e vai ajudar muito no conhecimento de vocês também. Aqueles que não sabem onde encontrar e não sabem o nome deles, a Bíblia aqui, ó, vai ajudar muito vocês. Então, vamos para as perguntas. Quem foram os 3 discípulos mais íntimos de Jesus que assistiram à ressurreição da filha de Jairo? Eu falei na história para vocês e ainda repeti 2 vezes. Quem são esses 3 discípulos? Pergunta de número 2. O que é ser prudente? Como a tia leu aqui, que os apóstolos eram homens simples, prudentes, humildes e hospitaleiros. Vocês vão, eu não vou falar, vocês que vão ver aí o que é ser prudente. E vão compartilhar comigo depois o que vocês acharam sobre essa palavra. Ela é muito importante para nós no dia a dia, viu? Muito importante. O significado dessa palavra vocês vão achar interessante, assim como eu achei também. 3, pergunta de número 3. Com base na nossa lição de hoje, qual a nossa missão como os discípulos de Jesus? Qual a missão que foi nos dada? Assim como para os discípulos
na história que a gente aprendeu hoje? Respondam para mim. E, por último, quem sabe os nomes dos 12 homens que foram chamados por Jesus para ajudá-lo em sua missão? Vocês que vão me dizer quem foram esses 12 homens. Eu quero o nome deles. E onde vocês encontraram, tá bom? É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham compreendido a nossa lição de hoje. E não tenham só escutado, tá? Mas deixado descer pro coração e ficar registrado aqui qual a nossa missão importante aqui na Terra e para o que fomos chamados realmente para fazer aqui. Então, é isso. Sem mais delongas, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo com a família. Espero a resposta das perguntas que eu deixei com muito carinho para vocês. E aqueles que me mandarem as respostas, não se esqueçam, estarei registrando no nosso mural que fizemos com muito carinho para vocês, tá bom? Tanto eu quanto a tia Joyce estamos ligadinhas em quem está participando das nossas aulas. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, continuem se cuidando, por favor, e deixo o meu abraço apertadinho em todos vocês. Estou com muita saudade. Tchau!